Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Espero que vocês estejam todas bem. Tenho recebido notícias positivas de vocês, então fico bem feliz. Então, hoje eu pensei em falar para vocês um tema que eu já conversei um pouquinho em algumas turmas e que eu acho muito importante, que é a relação entre espiritualidade e saúde mental. Então, eu vou apresentar para vocês alguns estudos, algumas interpretações do que seria a espiritualidade, no que ela agregaria na saúde mental e como desenvolver a espiritualidade. A gente vai conversar um pouquinho disso, tá bom? E no finzinho eu apareço para dar um alô para vocês. Então, vamos lá. Vai. Então, vamos tentar entender primeiro o que seria a espiritualidade e a religiosidade. Então, quando a gente está falando de religiosidade, a gente está falando o conceito de uma prática de uma religião que é definida como um sistema de crenças e práticas realizadas por uma comunidade com suporte em rituais que reconheçam, veneram e se comunicam com o sagrado. Então, esse é um conceito mais ou menos universal da religiosidade. Então, vamos ver o conceito de espiritualidade. Espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão de questões existenciais maiores. Por exemplo, a finitude, o sentido da vida e suas relações com o sagrado ou transcendente, o que não necessariamente ocasiona no desenvolvimento de práticas religiosas ou na formação de comunidades religiosas. Então, é importante essa distinção, porque muitas vezes a pessoa tem uma religião e não pratica a sua religião na sua comunidade, mas ela tem uma vida espiritualizada. Tá? Então, isso a gente vai, é uma definição bem importante para a gente entender isso. E a espiritualidade não necessariamente precisa a pessoa praticar na sua religião ou na sua comunidade. Quando a gente pensa em saúde mental, tem muitos estudos que vão comprovar a relação da boa espiritualidade, uma espiritualidade enriquecida, com a qualidade de saúde mental. Então, existem estudos consistentes de que a espiritualidade é capaz de prevenir e contribuir para o tratamento e recuperação de pessoas com transtornos mentais, pois a espiritualidade influencia o modo como as pessoas lidam com o estresse. Então, esse é um autor que trabalha muito com a questão da espiritualidade e vai mostrar que quanto mais a gente desenvolver uma boa espiritualidade, mais a gente vai conseguir manter bons níveis de qualidade de vida e saúde mental. Então, isso é bem importante. Agora vamos tentar entender um pouquinho os aspectos positivos e depois os aspectos negativos da religiosidade e da espiritualidade. Os aspectos positivos da religiosidade e espiritualidade a gente pode sentir no nosso dia a dia. Então, o aspecto positivo é que a espiritualidade representa uma resposta aos impasses do mundo, um mundo tão fluido, tão fragmentado, tão impessoal. Então, a espiritualidade oferece esse conforto da gente entender melhor o que está acontecendo com o mundo, com as pessoas, num mundo tão veloz, né? Tão impessoal. E a gente, se aprofundando na espiritualidade, a gente vai tendo
um melhor entendimento. Outra questão importante é a maior aceitação dos eventos da vida. Isso também a gente vê no cotidiano, na vida de cada um de vocês. Eu vejo na minha vida, na vida dos meus pacientes, quanto melhor a espiritualidade, maior é a aceitação dos acontecimentos do dia a dia. Com uma melhor aceitação, existe um maior envolvimento, então, da pessoa na resolução daquele conflito, daquele evento. Maior firmeza e capacidade de adaptação a situações difíceis. A gente falou um pouquinho do processo de adaptação, a outra aula. Então, quanto mais espiritualidade, mais a gente vai tendo entendimento e como se adaptaram a novas situações. E a espiritualidade também oferece motivação e oferece também conforto na literatura espiritual ou religiosa. Então, muitas pessoas lendo a literatura religiosa, espiritual, sentem motivação, sentem conforto e sentem uma certa esperança naquelas palavras, naqueles ensinamentos. Então, são os aspectos positivos da religiosidade e espiritualidade. Agora vamos tentar entender também os aspectos negativos da religiosidade e espiritualidade. Se a espiritualidade, a religiosidade, ela é vivida de uma maneira negativa ou de uma maneira muito dogmática, isso gera muita culpa, muita dúvida e muita insegurança. Então, é importante a gente entender qual espiritualidade a gente está falando. Aquela que agrega conforto, conhecimento, amorosidade, ou aquela que está gerando culpa, conflito, insegurança. Então, a gente pode, cada vez que a gente se autoanalisar, perceber, então, como está a nossa espiritualidade. Se ela está nos ajudando a crescer, a evoluir, expandir a nossa consciência, expandir a nossa capacidade de compaixão pela humanidade, ou se ela está fazendo com que a gente fique, vamos dizer, entre aspas, menor, se sentindo menor. Então, isso é perigoso, a gente tem que perceber isso. Outro aspecto negativo é que a espiritualidade pode orientar os fiéis de maneira rígida e inflexível, desestimulando a busca por cuidados médicos. Isso é bem comum, quem já trabalhou na área da psicologia hospitalar. Eu fiz algumas experiências e a gente pesquisa muito a questão da religiosidade e espiritualidade, porque dependendo desse conteúdo que a pessoa tiver, ela pode não aderir ao tratamento com a ideia de que então Deus está cuidando dela e ela não vai precisar usar nenhum remédio ou não vai precisar assumir nenhum cuidado. Então, isso é uma ideia muito inflexível, muito rigorosa, e aí a espiritualidade está funcionando como um desserviço, né? A pessoa tem dificuldade de assumir. Outra ideia também que aparece muito é a crença num Deus punitivo que está te castigando por algo que você fez. Então, isso está bem relacionado com esse primeiro item, que é o item da culpa. Então, a gente vê muito nos relatos das pessoas que procuram ajuda em psicoterapia, muito impregnado essa ideia de que alguma coisa você deve ter feito para merecer estar passando por aquele problema ou aquela dificuldade. Então, é uma ideia muito perigosa. Então, precisa trabalhar essa ideia de que
que não existe esse Deus punitivo que está te castigando. Então, é uma visão muito empobrecida e perigosa da espiritualidade. Outra ideia negativa é delegar a Deus a resolução dos problemas. Então, a pessoa fala, não, só Deus pode resolver isso, eu entrego na mão de Deus, e ela não tem nenhum comprometimento com a solução daquele problema. Isso vai totalmente contra a religiosidade, a espiritualidade. Até na Bíblia vocês sabem essa citação: faça a sua parte, que eu lhe ajudarei. Então, não tem justificativa nenhuma a pessoa se entregar e deixar Deus resolver os problemas e não ter a participação ativa naquele conflito, naquela solução. Então, é uma ideia também equivocada da religião e da espiritualidade. Outro fator também importante é que a religião não pode levar o indivíduo a uma visão ortodoxa, dogmática, que abre caminho para a intolerância religiosa. Isso é um assunto extremamente importante hoje em dia, extenso, que nós não vamos falar dele hoje, mas se a gente não se abrir para o entendimento da dimensão humana e da escolha que as pessoas fazem e tiver uma visão muito radical, muito dogmática, abre caminho realmente para aquilo que a gente vê na sociedade onde a gente está vivendo. Intolerância religiosa, cada um não aceitando a religião do outro, depreciando, agredindo, botando fogo em templos e coisas dos mais radicais possíveis. Então, a gente pode estar entendendo que a religiosidade ela pode ter todos esses aspectos positivos, como tem, e a gente tomar muito cuidado para essas questões da falsa espiritualidade, que pode levar a um caminho de baixa saúde mental. Então, a gente pode estar analisando a nossa vida um pouco baseado nessas experiências, de como é que nós estamos lidando com a espiritualidade na nossa vida. Tá? Isso é bem importante. Perdão. Outra questão importante também que mereceria longas discussões é a questão da dicotomia entre fé e razão, né? Então, isso no mundo moderno, na sociedade, a gente está vendo muito. E a gente pode começar a prestar um pouco mais atenção. Qual é o meu pensamento sobre isso? Quais são os meus conceitos sobre essas questões? O que de verdade eu penso? Se eu penso pelo meu viés, ou se eu estou pensando baseado em coisas que eu escuto e não sei muito bem. Mas é muito importante a gente avaliar isso. Então, eu coloquei uma frase aqui do Einstein, que ele diz assim: quanto mais eu acredito na ciência, mais eu acredito em Deus. Então, ele vai mostrar que não tem dicotomia nenhuma. Outro autor que eu peguei, que é bem bacana, ele diz o seguinte: a ciência é o caminho para entendermos o mistério da existência humana. Mas, por outro lado, a ciência tem limites e oferece só um tipo de explicação. O que se vê é apenas uma parte da realidade, que existe um mistério que é profundamente espiritual. Quem diz isso é esse Marcelo Gleiser, e olhe bem, ele é um físico e é um astrônomo brasileiro, e ele ganhou um prêmio, esse prêmio de Templeton, que é um tipo de Oscar da espiritualidade.
Então, veja bem que é um cientista, um físico, e que é praticamente nasceu e vive no mundo científico, e ele colocou essa frase no sentido de que a ciência muitas vezes tem as limitações e que a gente tem que enxergar a ciência como algo extremamente positivo, divino, porque a ciência é feita por homens e homens são seres à imagem e semelhança de Deus, então a ciência tem todo o seu valor. Mas a ciência tem a limitação, então ele vai falar da transcendência. E isso também é bem importante quando os cientistas, matemáticos, físicos, biólogos, médicos possam também entender essa dimensão da ciência e entender também essa outra dimensão que é maior do que a ciência, que é esse mistério, que está ligado às nossas dimensões da nossa alma, da nossa espiritualidade. Aí nós vamos ver que o ser humano, então, é um ser multidimensional. Ele não precisa ser uma coisa ou outra. Então, eu peguei uma explicação de um outro teórico muito linda, que ele diz assim: quando eu observo o céu à noite, né, ele vai dizer, o cientista, ele vê as estrelas, a lei da física e a Via Láctea. E quando o homem de fé enxerga o céu à noite, ele enxerga a inteligência criadora, ele enxerga o cosmos, ele enxerga Deus. E é bem importante que a gente não precisa excluir uma visão em detrimento da outra. Podemos enxergar as duas visões, que a fé e a razão podem caminhar juntas. Então, isso é bem importante. Parece que é só um conceito, mas se a gente fizer uma introspecção bem grande na nossa vida, muitas coisas ou muitos pensamentos ou muitas opiniões que a gente tem enraizada, de verdade, no fundo, a gente quer excluir uma coisa, que é defender só a fé em detrimento da razão, quer defender só a razão, que não existe a fé, e a gente pode ir caminhando para um grande aprofundamento espiritual, humano, onde a gente possa contemplar essas duas questões. A gente possa, então, ver a lei da física, a astronomia, e enxergar também a inteligência criadora, enxergar Deus nessa dimensão. Então, isso é bem bacana e bem profundo, né? Perdão. Bom, aí eu trouxe para vocês algumas pesquisas que são muito significativas. Essas pesquisas, elas foram publicadas, amplamente divulgadas, publicadas num periódico no Reino Unido, na revista de psiquiatria. Então, são pesquisas que estão sendo documentadas na área médica, né? E com comprovação. Então, mostrando que a espiritualidade ela está muito envolvida com 4 questões importantes que nós vamos ver. A questão do suicídio, da depressão, da questão do álcool, das drogas. Então, vamos tentar entender um pouquinho. Em relação ao suicídio, existem resultados positivos na prevenção de suicídios e na recuperação de suicídios. Isso ele vai mostrar fazendo uma pesquisa com as pessoas que têm fé, espiritualidade, e um grupo controle das pessoas que não desenvolveram nenhuma fé e nenhuma visão espiritual. E os resultados são positivos
para pessoas que têm a fé e têm espiritualidade. Então, isso é bem, bem importante. Pessoas com mais fé e espiritualidade conseguem lidar e prevenir muito mais essa questão do suicídio, e elas se recuperam também, as pessoas que fizeram tentativas, elas se recuperam de uma forma mais, vamos dizer, consistentes ou mais amadurecidas, as pessoas que desenvolveram essa religiosidade, essa fé, tá? Outro estudo muito importante, ele é muito divulgado na área da psicologia, na área médica, é um estudo sobre depressão. Foi um estudo muito longo, realizado por 10 anos, então aqueles estudos que a gente chama longitudinal, que pega um grupo de pessoas e vai seguindo essas mesmas pessoas por um período de anos, por isso que chama longitudinal. Então, fizeram essa pesquisa com a questão da depressão. Então, foi realizado esse estudo por 10 anos com filhos de pais depressivos que se consideravam religiosos e espirituais. Detectou-se que eles tinham 10 vezes menos risco de desenvolver depressão comparados ao grupo controle. Veja bem esse estudo, que importante. E depois, prosseguindo esse estudo, quando adultos, esses mesmos jovens, né? Então, pensa aí que esse jovem foi pesquisado com 15 anos e depois ele foi acompanhado até 25 anos, né? Durante esses 10 anos. Quando adultos, continuaram mais protegidos e tinham o córtex cerebral 2 vezes maior que o grupo controle. Então, o córtex é responsável pela memória, pela atenção, pela consciência, pela linguagem e pela percepção. Então, foi documentado que o córtex tinha 2 vezes mais esse córtex do que os grupos que não tinham desenvolvido a religiosidade e a espiritualidade. Isso é incrível, esse estudo. Esse depois eu passo as referências, quem gostar de entender melhor e perceber que isso é pouco, talvez, difundido, talvez isso é mais difundido na área da psiquiatria, da psicologia hospitalar, quem trabalha com cuidados paliativos, quem trabalha nas pastorais dos enfermos. Então, quem trabalha nessa área da saúde pública e principalmente hospitalar, tem bastante acesso a essas pesquisas. Mas talvez o público em geral desconheça isso, né? Ou não tenha muita ideia da comprovação científica, às vezes tem uma ideia só que deve ser bom ter uma religiosidade, mas isso não altera em nada, vamos dizer, a parte bioquímica, não altera nada a composição cerebral, e isso já está sendo amplamente estudado e desmentido essas ideias. Outra linha de pesquisa, né, também está tudo publicado nesse manual que eu falei para vocês, tem um estudo com 1.500 idosos em São Paulo. Observou-se que aqueles que frequentavam serviços religiosos tinham menos da metade dos níveis de ansiedade e depressão do que outros que não frequentavam. Então, olha que interessante como a prática religiosa e a espiritualidade vai ajudando as pessoas a lidarem com esse componente de ansiedade, de depressão, que são aqueles aspectos positivos que a gente falou no slide anterior, né? Que a religião, a espiritualidade, ela tem que se concretizar
proporcionando uma qualidade de vida melhor. Então, é bem importante, um número significativo de pessoas estudadas. Outro estudo interessante, foram feitos estudos com 12 mil estudantes brasileiros, sem envolvimento religiosos, que não tinham envolvimento nenhum com religião, demonstraram o dobro de frequência ao uso de tabaco, de álcool e outras drogas. Esses estudos, então, foram publicados no Reino Unido em uma revista dedicada aos psiquiatras. Então, para mostrar que nesses campos do suicídio, do envelhecimento, da questão da depressão e da frequência do uso de tabaco, de álcool e drogas, são os campos que mais têm sido pesquisado essa relação entre espiritualidade e saúde mental. Então, é bem importante os profissionais, de uma forma geral, na área de humanas, estarem cada vez mais atentos a conhecer do seu paciente, do seu usuário de serviço, tudo, essa dimensão espiritual, né? Isso não quer dizer que, por exemplo, como a gente é psicólogo, a gente não vai fazer nenhuma intervenção no sentido de alterar a religião, a crença, tudo. É um sentido da gente conhecer um pouco quais são os pensamentos, as crenças e as condutas que a pessoa toma baseado nas suas ideias sobre espiritualidade e religiosidade. E isso está cada vez sendo mais estudado e até incorporado nas anamneses, nos estudos de caso da psicologia, da psiquiatria, essa dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão do ser humano. Perdão. Agora eu vou falar um pouquinho, a gente já falou em algumas aulas, que eu acho importante, a relação de envelhecimento e espiritualidade. Então, tem muito estudo sobre envelhecimento e espiritualidade. A gente já falou um pouquinho, mas a gente dá uma reforçada, porque tem alunos que talvez não tiveram aula comigo sobre isso. Então, com o envelhecimento, ocorre um aumento da interiorização. As pessoas ficam, esse aumento, então, da autorreflexão, introspecção, ele vai abrir portas para as questões religiosas. Então, vários autores vão dizer isso, que quem não teve religião ou espiritualidade, com o envelhecimento, ocorre esse silenciamento, essa introspecção, esse momento mais interiorizado, a pessoa quer ficar um pouco mais quietinha, pensando nas questões da sua vida, tal. E esse jeito da pessoa estar voltada para as suas questões, ele abre portas para, muitas vezes, a pessoa que nunca pensou, nunca desenvolveu, é um momento que, muitas vezes, ela vai se envolver com essas questões da religiosidade. Então, essas reflexões do envelhecimento, contudo, muitas vezes envolve, na hora que a pessoa está fazendo vamos dizer, um balanço da sua vida, muitas vezes envolve uma sequência de conflitos, fracassos e desapontamentos na autoimagem. Então, isso é muito comum, a gente conversando com as pessoas, com os pacientes e tal. A hora que a pessoa está fazendo essa autoavaliação, ela muitas vezes não gosta do que fez, não admira as suas escolhas, sente que fracassou no seu casamento, fracassou nos seus projetos profissionais ou com seus filhos, tem um desapontamento na sua autoimagem, do que eu gostaria de ter feito e não fiz. Essa reflexão
que é muito comum, muitas vezes traz muito sofrimento, né? E na psicoterapia a gente observa muito isso. E para atravessar, então, esse processo, é importante desenvolver uma forte espiritualidade, pois ela ajuda a gente a entender o significado da existência, ajustando uma visão depreciativa de si mesmo. Então, a gente vai ajudar a pessoa a compreender do ponto de vista emocional, psicológico, as suas escolhas, os seus conflitos, mas com certeza, quando ela desenvolve uma espiritualidade abrangente, ela vai entender o significado da existência e vai ajustar muitas vezes aquela visão muito negativa de si mesma, uma sensação de autoestima muito baixa. Então, aí a gente vai aliar a ciência psicológica com a espiritualidade e a gente vai dar as mãos e vai ajudar a promover o bem-estar e a pessoa ter uma visão mais positiva de si mesmo, da existência, dos aprendizados. Então, quanto mais espiritualidade, mais a pessoa vai fazendo essa autoavaliação no final da, da vida, né? De uma maneira mais realista e sem tantas cobranças e se sentindo uma pessoa capaz de lidar com tudo isso e pertencente ao sagrado, sendo cuidada, né? Sendo acolhida por Deus, ela precisa ter essa dimensão de que isso não ocasionou nenhum desastre na vida dela. São processos e que ela vivenciou aquilo e aprendeu com aquilo, e então aquela visão, às vezes, muito negativa, que Deus está punindo, ou que ela nem merece coisas boas, porque também pisou na bola, alguma coisa assim, a gente vai vendo, então, como que a pessoa interiorizou a fé, interiorizou a espiritualidade. Tá? Então, isso é bem importante. Aí, como saber como está a minha espiritualidade? Então, quando a gente, todo mundo gosta de testes vindos de autoestima, se eu sou ciumento, se eu sou isso, se eu sou aquilo, todo mundo gosta dos testezinhos para autoconhecimento. Aqui é só alguma diretriz para a gente saber como está essa dimensão da nossa vida. Então, eu peguei um dizer do Dalai Lama, que ele vai dizer assim: espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma profunda mudança interior. Então, é muito interessante isso. Então, como que a gente vai avaliar se a gente está bem de espiritualidade? Então, a gente pode usar um pouco essa régua aí do Dalai Lama. Se eu conseguir fazer mudanças interiores profundas em mim, eu estou caminhando bem na minha espiritualidade. E aí, como que eu vou saber se eu estou agindo e estou sendo, a minha espiritualidade está evoluindo? Então, eu vou seguir alguns princípios. Um deles é a retidão de vida, se minha vida é correta, se minha vida é ética, se minha vida é baseada em uma profunda justiça, numa profunda dignidade pelo ser humano, então englobando aí a retidão de vida. Se for assim, a gente conseguir levar uma vida dessa maneira, a gente está crescendo na nossa espiritualidade. Outro dado é se a gente tem um sentido de solidariedade pela nossa vida, pelos nossos vizinhos, nossos parentes. Qual é essa dimensão de solidariedade que a gente tem? Outra ideia é a busca de um sentido da vida.
E aí ele vai dizer que distanciando um pouco da massa. Então, quer dizer o seguinte, que é importante a gente buscar um sentido da nossa vida, aquilo que seria justo, bom, honesto, que traria dignidade. E ele vai dizer distanciando da massa, porque essa massa, vamos dizer assim, social, ela comete vários equívocos. E muitas vezes a gente tem que nadar contra a correnteza. Então, se a gente quer buscar uma vida espiritual satisfatória, provavelmente a gente vai se distanciar de muitos valores que pregam a nossa cultura, de consumismo, de violência, de intolerância, várias coisas que a massa segue, nós vamos ter que remar contra a maré. Isso tem um preço e é um preço importante da gente pagar. E é um preço que é muito gratificante, mas nós vamos ter que lutar contra isso. Outra ideia para a gente saber se a gente está bem espiritualmente é se nós somos mensageiros da paz. Se quando a gente chega nos lugares, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente é uma pessoa que leva uma mensagem de paz. Se o nosso coração está levando uma mensagem de paz, a nossa voz, o nosso corpo, se a gente está se expressando como um mensageiro da paz. Então, é um termômetro também da espiritualidade. Na espiritualidade também está ligado àquilo que te faz ser uma pessoa mais sensível e mais empática. Quanto mais sensível à dor do outro, mais empatia e mais compaixão. Então, a gente vai medir também a nossa vida espiritual baseada nesses critérios. Mais desapegado e mais responsável, tá? Então, são questões humanas e são questões divinas, está ligado à nossa espiritualidade. Então, relação com o sagrado ou com Deus. O objetivo, então, da nossa prática espiritual, da nossa vida espiritual, é transformar e aperfeiçoar o estado geral do nosso coração e da nossa mente. Então, nós temos que cuidar do nosso coração e da nossa mente. A fé e a esperança são práticas diárias, realizadas com silêncio, contemplação e estudo. Minha relação com Deus precisa ser pessoal e dialogal, uma relação de intimidade. Então, aqui é bem importante que a fé e a espiritualidade a gente vai desenvolvê-la todos os dias. Então, todas essas práticas que a gente aprende, que as minhas colegas estão passando para vocês, de meditação, de canto, de respiração, de entrar em contato com o seu coração, todas são experiências altamente positivas que vai levar a gente a esse silêncio, essa contemplação, para que a gente possa estar criando essa intimidade, esse diálogo, essa intimidade, então, com Deus. E o estudo, no sentido de que a gente possa estar aprendendo com a literatura espiritual e revendo os nossos ideias, nossos conceitos, que é muito interessante. Então, o desenvolvimento da fé. Eu estou amadurecido, então, na fé, quando eu não preciso dizer, comandar, fiscalizar ou explicar a Deus o que eu quero.
quando eu desisto de ser Deus de Deus. Então, às vezes, nas nossas preces, a gente quer direcionar, comandar ou explicar para ver se Deus entende direito o que eu quero para que ele, né? Então é interessante que quando a gente vai amadurecendo então a nossa fé, a nossa espiritualidade, a gente vai desistindo de ser Deus de Deus. Deixa ele ser o Deus único, né? Quando existe confiança e a conversa pode ser livre, eu estou criando essa intimidade, então, com Deus. Deus também aceita ser enfrentado, desafiado, duvidado. Vide os Salmos, para quem conhece, os Salmos são cheios de lamentações, de blasfêmias, de gritos contra os céus, e são homens que se lamentavam, e aí Deus não está se importando de verdade com esses lamentos humanos, ele está compreendendo isso. Então, nós podemos falar com Deus livremente das nossas dúvidas, das nossas dores, dos nossos desafios, das coisas que a gente não entende, não aceita direito. E essa conversa pode ser uma conversa extremamente aberta e tranquila. Tá? E é interessante que muitas vezes a gente até se culpa de ter uma conversa tão aberta com Deus, como se tivesse que fazer muitas reverências e tal. E a nossa conversa pode ser bem tranquila, né? Eu tenho uns diarinhos meus de adolescente, e de vez em quando eu mostro para minha filha, né? E eu tenho uns dizeres assim, de conversa com Deus. Ah, eu conheci um menino que eu me apaixonei. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ele é esquisito, ele é isso, aquilo. E aí minha filha morre de rir, porque aí eu estou conversando com Deus sobre uma experiência do cotidiano. Ah, eu conheci uma amiga e ela pensa isso, ela isso, eu não entendo se vai dar certo, o que, que você acha? E aí eu escrevendo para Deus e pedindo a opinião dele, e cheio de. E aí é interessante porque pode parecer assim infantil, no sentido de que a gente está compartilhando, mas a gente vai criando muita intimidade, proximidade com Deus, e Ele vai abrindo todos os caminhos, as portas, para que a gente receba o seu esclarecimento, receba as suas inspirações, as suas intuições. É muito importante a gente fazer essa experiência mesmo. A fé amadurecida. A fé amadurecida vai dizer assim: enquanto eu espero pela salvação eterna, eu trabalho pela salvação da humanidade. Então, esse autor vai dizer muito uma ideia que muitas vezes é muito contrária, né, a muitas, às vezes, religiões, de que você só precise lutar pela salvação eterna. E a fé amadurecida vai dizer: não, você precisa lutar pela salvação da humanidade, porque enquanto você estiver aqui na Terra, enquanto você tiver o seu trabalho, as suas relações, o seu envolvimento, é aqui e agora que você tem que lutar. Então, também é perigoso uma ideia de que então você não precisa fazer nada e esperar só uma salvação eterna. Que a gente precisa lutar cada vez mais pela humanidade, pela relação com as pessoas,
pela humanização, por tudo que a gente está vendo, de tanta coisa ruim na humanidade, a gente precisa ser esse mensageiro da paz, implantar a cultura da paz, a cultura da comunicação não violenta, que eu vou trabalhar com vocês depois. A gente precisa lutar para melhorar as relações humanas em qualquer lugar. Esse é o nosso propósito, que a gente tem que estar sempre, sempre, sempre atentas. E nós vamos ser reconhecidos, então, pelas pessoas que nos veem, se a gente tem espiritualidade ou não, pelas nossas ações, e não pelo que a gente está falando ou está, vamos dizer, o tempo todo dizendo ou divulgando. As palavras são importantes, mas se a palavra não tiver vindo com uma ação, de nada resolve. Então, na nossa vida espiritual, nós vamos nos preocupar com as nossas atitudes e não com a aparência das coisas, né? Eu vivi uma experiência bem linda com a minha mãe e meu pai, quando eu era menina ainda, uns 11, 12 anos, e para quem me conhece, meu pai era um italiano bem rigoroso, bem bravo, metódico, né? E aí eu era menina, tinha 11, 12 anos, e eu perguntei para a minha mãe, eu falei, nossa, eu não entendo o papai ser tão religioso e ele ser tão bravo, tão, né, tão rigoroso, né? E eu acho esquisito isso. Aí a minha mãe fala assim, calma, filha, você vai entender que isso é só um jeito dele, mas no fundo, ele é uma boa pessoa. E aí eu era menina e falava, nossa, deve ser muito no fundo mesmo, porque não dá nem para enxergar o lado bom dele, né? Assim como uma pré-adolescente rebeldinha, né? E depois de alguns meses, a gente morava numa rua de pessoas muito simples e a gente era a família que mais tinha recursos econômicos. E na época, meus pais compraram uma linha telefônica e meu pai fez uma cartinha com o número de telefone e eu fui com ele em todos os vizinhos ali e meu pai bateu na porta e falou que ele tinha comprado um telefone e que se algum vizinho precisasse usar o telefone para qualquer emergência, que estava o telefone para dar para os parentes e que as pessoas podiam ir na minha casa e usar o telefone da família. E eu nunca esqueço disso, e aí eu entendi perfeitamente aquilo que minha mãe dizia, que não se preocupem, filho, com as aparências, porque você vai enxergar muitas coisas belas e muitas boas ações. E isso foi verdadeiro a minha vida inteira. Então, eu sou muito grata porque eu assisti de camarote meu pai e minha mãe desfilando todo tipo de amor e generosidade para os vizinhos, para os alunos, para os parentes. Então, eu tenho absoluta certeza de que a fé sem obras é morta. E eu aprendi isso na minha família e acho que isso a gente tem que levar na nossa vida, que a gente tem que ter boas obras. Eu aprendi muito com eles. E para finalizar, que você possa ter uma linda experiência com Deus, sentir-se filho de Deus e chamá-lo de Abba ou Abá, que seria meu querido paizinho ou meu querido papaizinho.
Olha que lindo você poder conversar com uma pessoa e falar, meu querido paizinho. Então, que vocês tenham bastante intimidade, que possam estar chamando ele de meu querido paizinho. Bom, e agora, para finalizar, uma meditação que é bem bonita, acho que pode ser que vocês conheçam, e é uma meditação para a gente emanar amor para o outro. E aí a gente pode dizer essas palavras, fazer bastante introspecção e a gente mandar amor para o outro. Então agora eu estou mandando meu amor por vocês. Que você se sinta então seguro, segura e protegida, protegido, que você sinta-se feliz e em paz, que você sinta-se forte e com saúde e que você viva com tranquilidade. Muita gratidão por hoje e eu vejo vocês a próxima vez. Um beijo muito, muito, muito grande para todos vocês.